Então, continuando aqui com o minicurso do professor Yuri Lima, ele vai nos falar, então, sobre sistemas não uniformemente hiperbólicos. Obrigada, Yuri. Obrigado mais uma vez, Cristina. Esse vai ser o nosso último encontro. E, para começar, eu vou relembrar parte do que nós fizemos ontem, né, quando nós começamos a discutir os sistemas propriamente ditos, que são o objetivo do minicurso, que são os não uniformemente hiperbólicos. E eu relembro a vocês que ser não uniformemente hiperbólico está relacionado com uma hiperbolicidade assintótica, no sentido de que você não necessariamente vê a derivada expandindo em todo o iterado, desde o começo, mas que você vê isso no limite. Então, quando você toma o limite, e isso é caracterizado, né, isso é quantificado pelos expoentes de Lyapunov, esses caras aqui vão ser diferentes de zero. Alguns deles vão ser positivos, outros vão ser negativos. Tá? Também falei de um contexto um pouco mais forte, que é quando esses expoentes estão longe de um parâmetro que nós fixamos. Então, isso dá a origem, do ponto de vista de medidas, né, a origem à noção de medidas que são Ki hiperbólicas. E aí eu disse que grande parte da teoria não uniformemente hiperbólica, ela trata de medidas desse tipo, mas que aqui a gente vai focar, na verdade, em olhar para um conjunto abstrato de pontos que são bons, com essa certa hiperbolicidade não uniforme, e não focar diretamente em nenhuma medida em particular. Esse conjunto era o lugar não uniformemente hiperbólico, né, NUH, com esse subscrito Ki aqui, em que nós temos a presença de duas direções, S e U, em que na direção S você tem uma contração para frente de pelo menos Ki, e tem uma expansão para trás, e na direção EU você tem o contrário, né? Você tem uma contração para trás de pelo menos Ki, e você tem uma expansão para frente, tá? E adicionalmente a isso, o que talvez seria a condição mais forte, né, que nós pedimos, é que esses números S e o aqui, que a gente introduziu eles também no contexto uniformemente hiperbólico, e que similarmente podem ser introduzidos no contexto não uniformemente hiperbólico, fazendo a associação que o lambda é E elevado a menos Ki. Então, o lambda que a gente usou foi no uniformemente hiperbólico, o que a gente usa é no não uniformemente hiperbólico. Então, quando a gente substitui naquela fórmula o lambda por E elevado a menos Ki, a gente obtém essa descrição do parâmetro S. Então, a gente introduz esse parâmetro S, e aí o conjunto que a gente vai olhar, que é esse conjunto NUH, é o conjunto dos pontos que, adicionalmente a essas duas propriedades aqui, de terem essas direções que fazem uma mímica da direção estável e instável, elas têm também esses dois parâmetros finitos. Então, eu disse que isso é um pouco mais forte do que essas condições aqui, que esses limites sub são menores ou iguais que menos que. E eu também disse que isso, de fato, é o que é essencial nas nossas considerações, porque a gente trabalha o tempo todo com esses parâmetros S em U e U. Então, de certo modo, a gente não está interessado na existência dos expoentes de Lyapunov. A gente não precisa que existam expoentes de Lyapunov, a gente não precisa que exista esse limite aqui, basta que tenha esse limite sup aqui menor ou igual que isso, e, mais especificamente, que tenham esses dois parâmetros aqui finitos, certo? Então, esse conjunto NUH, ele é, em geral, maior do que os conjuntos que nós consideramos em teoria ergótica quando aplicamos, por exemplo, o teorema de Ozeledex, tá bom? E considerar esse conjunto maior, bem, existem algumas razões, uma das quais vem para as aplicações que nós fazemos dessa teoria, que é na hora de construir uma estrutura de produto local dentro desse conjunto. Então, em geral, e isso aqui talvez vá ficar mais claro para alguém que já fez um curso de teoria ergótica, se você tem dois pontos, x e y, e você quer fazer sentido do produto de Ismail deles, bem, se x e y estão em um conjunto, será que o produto de Ismail deles está também no conjunto?
Isso depende das condições que você impõe no conjunto. Se você impusesse, por exemplo, a existência de expoentes de Lyapunov do jeito clássico, então, muito dificilmente esse ponto aqui ia estar também nesse conjunto, no sentido de que, por exemplo, se você pega um ponto X com expoente de Lyapunov que e o outro y com expoente de Lyapunov que, então esse ponto aqui ele não vai ter expoente de Lyapunov bem definido se o que for diferente do que. Então, esse relaxamento da condição de não assumir que existam expoentes de Lyapunov e sim que apenas esses parâmetros S e U são finitos, permite a gente, de fato, a considerar um conjunto maior que vai ter uma estrutura de produto local. E isso é muito importante quando a gente desenvolve a teoria, por exemplo, para construir partições de Markov, tá bom? Então, isso é só uma motivação mais filosófica, né, da razão pela qual a gente considera esse conjunto. Diga lá, Vilton. Você, no caso de estrutura de produto local, você também tem um epsilon no qual a coisa funciona. Aqui esse epsilon vai ser relativo, quer dizer, vai depender do ponto, ou seja, você vai, para fazer o produto local, muitas vezes você vai precisar estar muito próximo, às vezes pode ser mais longe. Isso, vai ser relativo. Certo. Vai ser. Porque no final das contas, vai depender da qualidade de hiperbolicidade dos pontos, né? Justamente com quão grande esses parâmetros S e U são e quão pequeno o ângulo alfa é. Certo. Massa. Beleza. Então, como eu disse, esse conjunto ele é muito ruim, ele é, em geral, não compacto, porque não há continuidade sobre esses parâmetros, mas do ponto de vista de teoria ergódica ele é muito bom, porque ele carrega todas as medidas que, em geral, a gente se importa. Bem, uma vez que nós fizemos isso, nós, de modo bem similar ao caso uniformemente hiperbólico, nós introduzimos um produto interno, que era exatamente a mesma coisa, né? Relembrando aqui que o lambda é E elevado a menos que, então a gente fez essa substituição e obteve isso. E esse cara, ele, de fato, eu não falei ontem, mas ele está bem definido justamente pelo fato do S e do U serem finitos, certo? Quando você calcula isso aqui no ES do ponto, isso aqui dá justamente o S de x ao quadrado. Então, ter o S finito garante que essa definição está boa. E ter o U finito garante que essa definição aqui está boa. E ter o ângulo positivo garante que essa definição aqui está boa. Então, é por isso que a gente consegue fazer essa definição dentro justamente desse conjunto. Tá? Beleza. Bem, o passo seguinte, uma vez que nós construímos esse produto interno, é usá-lo para diagonalizar a derivada. Isso é feito exatamente como no caso uniformemente hiperbólico, tá? Eu deixo isso como exercício, porque realmente é só uma brincadeira com o parâmetro S e com o parâmetro U. E aí nós chegamos perto da última coisa que nós falamos ontem, que são as cartas de Pesin. Então, as cartas de Pesin, elas são o objeto que no contexto não uniformemente hiperbólico substituem as cartas de Lyapunov. Qual é a diferença? Em termos de definição, é a mesma coisa. A gente tem a composição do mapa exponencial com essa matriz C de x aqui, que é aquela que faz a mudança de coordenadas entre R2 e o espaço tangente do ponto. Só que a diferença é que agora esse mapa f de x, que é a representação de f nessas cartas de Pesin, ele não necessariamente é hiperbólico nessa escala fixa aqui. Para a gente ver a hiperbolicidade desse cara, a gente tem que diminuir o quê? Como é que você pensa nisso? Bem, quando você calcula a derivada desse cara no zero, de fato você obtém uma matriz hiperbólica. Então, localmente, você tem que esse cara é uma pequena perturbação da matriz hiperbólica. Mas para controlar o erro, aí é que a gente tem que controlar o tamanho desse Q aqui, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que entender, de novo, qual era a razão pela qual a diferença das duas derivadas... A diferença das derivadas de f de x em dois pontos distintos pode ser grande. E o que acontece agora no não uniformemente hiperbólico, que não acontecia no uniformemente hiperbólico, é que essa matrizinha C
de x, e em particular também C de f de x, pode ter uma inversa com uma norma muito grande. Eu falei ontem que a razão disso é que o C ele pega dois vetores ortogonais e leva nas direções estável e instável do ponto. Então, se esse ângulo alfa do ponto x é muito pequeno, você está levando dois vetores perpendiculares em uma coisa muito pequena. Então, a inversa está levando dois vetores quase iguais em dois vetores perpendiculares, e aí isso pode ser grande. Certo? A norma disso pode ser grande. Pois bem, quando você faz com mais cuidado o cálculo dessa diferença, você vê que isso é menor ou igual do que uma constante vezes essa norma, vezes W1 menos W2 elevado a beta. Então, eu tenho que, de certo modo, se eu quero isso aqui da ordem de epsilon, eu tenho que matar esse termo que pode ser grande, utilizando justamente a proximidade do W1 com W2. E aí que eu restringo a minha carta a um domínio menor para que justamente eu aplique aquele truque de dividir o beta em beta sobre 2 mais beta sobre 2. E para esse beta sobre 2, eu uso o termo que sai, né, W1 menos W2 elevado a beta sobre 2, para matar justamente esse termo C de f de x aqui a menos 1. Certo? Então, isso dá... isso introduz o parâmetro Q de x, que, de modo quantitativo, né, é justamente pegar essa norma e elevar a uma potência negativa grande o suficiente para haver o cancelamento que você quer. E aí, a conclusão boa é que agora, nessa escala, que depende do ponto, você tem do mesmo jeito que você tinha, no caso, uniformemente hiperbólico. A sua representação de f em cartas, ela é uma pequena perturbação de uma matriz diagonal hiperbólica. E, mais uma vez, matriz diagonal hiperbólica é bom, por quê? Porque a gente sabe exatamente o que ela faz. Ela expande em uma direção e contrai em outra. Então, a ideia é usar essa representação que está sendo feita em cartas para aplicar a transformada de gráfico. Pois bem, o problema, como eu disse, é que essa escala depende do ponto. Então, poderia acontecer dessa escala no x e dessa escala no f de x serem distintas. Distintas o suficiente para acontecer alguma dessas duas situações aqui. Por exemplo, quando o Q de x é um pouco menor relativamente do que o Q de f de x, se você pega uma variedade instável aqui nessa escala e aplica o f de x, ela vai crescer, mas pode ser que ela não cresça o suficiente para cruzar o quadradinho com essa escala aqui do Q de f de x. E desse jeito você não vai poder definir um gráfico aqui que seria a imagem desse gráfico. Então, isso você não consegue definir a transformada de gráfico instável. E do mesmo jeito, se você tem a desigualdade reversa, você talvez não consiga definir a transformada de gráfico instável. Então, o objetivo e a solução para esse problema é fazer o seguinte, tá bom. Então, eu vou tentar diminuir o Q grande para um Q pequeno, de modo que para essa nova função Q pequeno, a variação dela ao longo de órbitas é muito perto de 1. E sendo muito perto de 1, a hiperbolicidade que eu tenho dessas transformadas, né, que é o f de x e f de x a menos 1, vai bater essa possível variação das escalas, então necessariamente as imagens de gráficos vão cruzar esses quadradinhos de um lado ao outro. Então, como é que nós fazemos isso? Existem algumas maneiras de fazer isso. Essa é a maneira que eu considero, talvez, a melhor no sentido de que é a maior maneira de fazer isso, e eu tentei motivar para vocês ontem por que ela era a maior maneira. Então, você tem que pegar um cara que, para ele ter essa pequena variação ao longo da órbita, bem, ele tem que satisfazer o quê? Você fixa um epsilon pequeno, e a pequena variação que eu quero é algo do tipo Q de f de x sobre Q de x entre E elevado a epsilon e E elevado a menos epsilon, que são dois números muito perto de 1, né? Então, para fazer isso, se você usa essa condição que você quer ao longo da órbita, e se você usa que o Q de x tem que ser menor ou igual que o Qzão de x, então você chega nessa definição, de certo modo, ótima aqui, gulosa, para o Q pequeno. E o Q pequeno vai ser um ínfimo desses valores aqui, que é o Q grande
vezes uma potência desse E elevado a epsilon. Certo? É de fato fácil de verificar, isso é só um exercício de fazer um cálculo, que se, como o Wilton falou ontem, esse Q pequeno é positivo, então realmente vale que isso aqui ocorre. Mas eu só posso fazer isso se o Q pequeno for positivo. Então, um preço que eu tenho que pagar é reduzir o meu conjunto, o meu lugar não uniformemente hiperbólico, aos pontos que tem esse Q pequeno positivo. Então, isso é uma espécie de novo lugar não uniformemente hiperbólico, que eu coloco uma estrela aqui, né, um asterisco aqui, em que eu olho para os pontos em que, além daquelas condições de hiperbolicidade, e o S e o finitos, eu tenho também que esse Q pequeno é positivo. O que isso significa? Significa que o Q grande ele não decresce para zero muito rápido. Certo? Eu coloquei aqui uma condição um pouco mais forte, que ele não decresce para zero exponencialmente rápido. Tá bom? Ok. Então, agora, a gente, dentro desse novo conjunto, a gente consegue reproduzir tudo que a gente fez no caso uniformemente hiperbólico com respeito às transformadas de gráfico. Então, nós definimos as duas transformadas de gráfico utilizando escalas que agora dependem dos pontos. Então, ó, por exemplo, a transformada de gráfico instável, ela vai considerar no ponto X gráficos quase verticais com essa escala, Q de X. E no F de X, ela vai considerar gráficos com essa escala. E certamente agora, porque essa escala é quase igual a essa, quando eu pego um gráfico aqui quase vertical e aplico o F de X, ele vai cruzar esse quadradinho. Então, eu posso restringir e definir a transformada de gráfico instável. Certo? Bem, de fato, vale isso, né? Que é o que eu disse. Você tem a variação lenta. Então, você consegue, de modo muito satisfatório, definir as duas transformadas de gráfico utilizando essas duas escalas aqui. Tá? Só que uma coisa um pouco melhor acontece. O que que é? Quando você olha para esse Qzinho de X, você vê que ele está definido como um ínfimo ao longo de toda a trajetória, para frente e para trás. E esse Qzinho de X está, da maneira que nós estamos fazendo aqui, controlando o tamanho dos gráficos que nós estamos considerando, tanto para a variedade, tanto para a direção instável, quanto para a direção estável. Beleza? Só que, por que é que eu tenho que olhar, por exemplo, se eu quiser definir só a transformada de gráfico instável, por que é que eu tenho que olhar para todo o futuro da órbita? As coisas instáveis, elas só devem depender do passado. E as coisas estáveis só devem depender do futuro. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que caso eu tenha um comportamento futuro ruim, e isso é caracterizado por esse Q aqui para frente ser pequeno, eu estou sendo punido, que eu vou ter um Qzinho pequeno, e vou ter que considerar, para a transformada de gráfico instável, gráficos que são pequenos. Isso não faz sentido do ponto de vista não uniformemente hiperbólico. Tá? Bem, para muitas aplicações, considerar esse Q pequeno é suficiente. Mas para as aplicações, mais uma vez, por exemplo, considerando o objetivo de construir partições de Markov, nós precisamos desacoplar o comportamento futuro do comportamento passado. Basicamente, porque nós temos que fazer uma análise que é quase ótima, tanto para o futuro quanto para o passado. Então, para fazer essa análise quase ótima, tanto para o futuro quanto para o passado, a gente, na verdade, a gente tem que, ao invés de considerar o Qzinho como sendo um ínfimo ao longo de toda a órbita, a gente vai considerar dois Qzinhos. Um Qzinho estável, que vai considerar, que vai controlar os tamanhos das transformadas de gráfico estáveis, e um Qzinho instável, que vai considerar os tamanhos das transformadas de gráfico instáveis.
E a ideia é que esses quezinhos novos, eles vão permitir que a gente defina essas transformadas de gráfico de um modo quase ótimo, ao contrário do quezinho sozinho que a gente considerava o ínfimo ao longo de toda a trajetória. Então, qual é a ideia? É introduzir esses dois parâmetros aqui, tomando apenas o ínfimo nas direções que você está interessado. Então, o quezinho estável é tomar um ínfimo só para iterados positivos. E o quezinho instável é tomar o ínfimo só para iterados negativos. Está aqui o menos n. Certo? A esperança é que com esses quezinhos a gente consiga, para esse cara, definir essa transformada de gráfico, e essas definições vão permitir que a gente obtenha a existência de variedades invariantes essencialmente de tamanho máximo para o que a gente quer fazer. Bem, a principal propriedade que, quando você define esses quezinhos desse jeito, você tem, é uma espécie de... como é que eu chamo? É uma espécie de algoritmo guloso que você está definindo eles. E esse algoritmo guloso é caracterizado por essas duas igualdades aqui. Então, como é que eu quero que vocês entendam isso? Vamos olhar primeiro para o QU. O QU está dizendo o seguinte: se você pega um gráfico quase vertical com essa escala e você aplica f, ele tem que crescer alguma coisa. Ele tem que crescer pelo menos a elevado a epsilon. Então, ele fica pelo menos desse tamanho aqui. E aí, quando você olha para a imagem dele, que está em f de x, bem, você tem que restringi-la para o tamanho da janela em que você vê a hiperbolicidade dentro de f de x. Então, você tem que restringir pelo menos quezão de f de x. Ou seja, a imagem desse gráfico, ela pode ser tomada como o mínimo desses dois valores. Tomando o mínimo desses dois valores, bem, tomando menor do que isso, você vai ver uma hiperbolicidade, e tomando menor ou igual do que isso, você vai ter certeza que você está cruzando a janela. Então, isso aqui está dizendo que a maneira correta de definir a janela, o tamanho da janela em que você quer analisar os gráficos quase verticais, no ponto f de x, é tomando esse mínimo. Certo? Eu tenho até uma figura aqui, bem, no caso, para o fs. Vamos retraduzir isso de novo para a direção estável. O que a direção estável faz? Ela vai pegar um gráfico quase horizontal em f de x e vai aplicar a inversa. Essa inversa, ela vai aumentar um pouco esse gráfico. E se você considera esse gráfico quase horizontal com esse tamanho, QS de f de x, ele vai crescer, né? O fs de x vai crescer pelo menos mais ou menos elevado ao expoente de por 9, que vai bater o e elevado a epsilon, porque eu estou tomando o epsilon muito pequeno. Então, esse novo tamanho, que é esse tamanho aqui, ó, ele é pelo menos, mais ou menos, da ordem de e elevado a qi vezes o QS de f de x. Então, eu já garanto que se eu pegar uma janela com esse tamanho, eu cruzo essa janela da esquerda para a direita. Mas eu também quero me manter dentro da janela em que eu vejo a hiperbolicidade, em que o meu fzinho, em cartas, ele é uma pequena perturbação de uma matriz diagonal hiperbólica. Bem, esse tamanho é o Q de x. Então, se eu pegar a escala para os gráficos instáveis em x como sendo esse mínimo, eu consigo definir a transformada de gráfico estável aqui. Certo? Então, essa é a ideia em que a gente realmente consegue desacoplar o futuro do passado com essas duas definições. E definir em escalas diferentes as transformadas de gráfico. Quem já teve algum contato com a construção de partições de Markov no contexto não uniformemente hiperbólico, deve ter ouvido das cartas duplas de Pesin.
que é basicamente cartas de pesim em um mesmo ponto, mas com escalas diferentes quando você considera iterações para frente e para trás. Pois bem, a motivação, uma maneira de explicar essa motivação é justamente por meio desses QS e QU. Então, o que a gente está fazendo aqui é, de certo modo, introduzindo essas cartas duplas de pesim, que, mais uma vez, para analisar a hiperbolicidade não uniforme, é muito mais eficiente desacoplar o futuro do passado. Então, é por isso que as cartas de pesim, na verdade, precisam ter 2 parâmetros. Certo? Essa é a ideia. Ô Yuri. Diga lá. Você está vendendo aí o peixe de desacoplar o futuro do passado. Mas, principalmente no ponto de vista da teoria de Pesim, como você está trabalhando em medidas invariantes, esse desacoplamento não é muito claro. É mais realmente direção estável, a informação no futuro da direção instável, sei lá, e no passado é estável. É mais da direção mesmo do que futuro e passado, né? Exato. Porque, assim, de certo modo, o passado também tem a direção estável, né? Então, não dá para desacoplar total, porque esse carinha aqui, ele, por exemplo, ele acopla tudo. Ele tem o S e o X e o U. Uhum. Certo? Certo. Então, é o que você disse. Quando você quer olhar só para a direção estável, você não precisa olhar para o passado. E quando você olha só para a direção instável, você não precisa olhar para o futuro. Beleza. Pronto, então a gente define essas transformadas de gráfico em diferentes escalas, como eu disse aqui, ó, esses QS e QU são, de algum modo, né, as maiores escalas para você definir essas transformadas de gráfico. E só para mostrar para vocês que há dificuldades intrínsecas associadas nisso, na verdade, essas transformadas de gráfico, elas são definidas em espaços abstratos, né, que contêm gráficos. Então, por exemplo, o estável, ele está definido, ele é o conjunto de gráficos definidos com essa escala, mas nos quais você precisa dizer alguma coisa sobre o quão horizontal esse gráfico é. Quão horizontal esse gráfico é, significa dizer, bem, no zero, o seu ponto, a função e a derivada é zero, então ela já está coincidindo com a direção estável que você quer ser tangente. E aí você pede também, ó, um controle na norma beta sobre 2 holder da derivada, certo? Uma limitação. Então é assim que você faz. E aí você tem que trabalhar bastante para mostrar que a imagem de um gráfico desse tipo também satisfaz, de fato, só essa propriedade, que é difícil mostrar, né? Também satisfaz essa propriedade no ponto f de x. E uma vez que você faz isso, você tem bem definidas essas transformadas de gráfico. MU é definido de modo similar, certo? Relembro para vocês que aqui existe uma diferença da ordem, né? O FS, ele pega uma variedade, um gráfico quase horizontal em f de x e leva em um gráfico quase horizontal em x, basicamente aplicando f de x a menos 1, e o FU é na direção reversa. E a boa notícia é que, assim como no caso uniformemente hiperbólico, esses caras vão ser contrações. Tá? Contrações que, assim como no caso uniformemente hiperbólico, são definidas em domínio e contradomínio distintos. Então, a gente não pode simplesmente aplicar o teorema do ponto fixo, mas sim tentar fazer um método iterativo para obter as variedades invariantes como limites desse método. É assim que a gente faz, exatamente como antes. Tá? Então, as variedades invariantes locais, elas são aqueles limites. Se vocês quiserem, eu vou passar para outra página aqui, vai ficar um pouco tonto. Pronto, está aqui. A instável, o que você faz? Você vai lá para o futuro passado distante, considera qualquer gráfico quase vertical, como o Wilton disse, pode ser até esse pedacinho aqui do eixo, e itera pela transformada de gráfico até chegar na posição 0, que é o ponto X. E quando você faz esse N ficar cada vez mais negativo, essas iterações elas vão convergir e, de fato, não dependem da escolha dos VN aqui que você toma. Isso define a variedade instável no ponto nas cartas. Do mesmo modo, você tem a variedade estável. Variedade estável só depende do futuro, então vou lá para frente, no futuro, pego qualquer
gráfico quase horizontal, pode ser até esse pedacinho aqui do eixo, itero pela transformada de gráfico estável até voltar na posição 0, e quando eu tomo esse n para mais infinito, essa composição vai convergir e vai convergir para a variedade estável do ponto, nas cartas. Certo? Então, eu vou voltar para onde eu estava. Pronto. Esses caras que você obtém, essas variedades, são justamente o que a gente conhece como variedades invariantes locais de Pesin. Certo? Elas são variedades estável e instável no contexto não uniformemente hiperbólico. Mais uma vez, o que a gente obteve são nas cartas, então, se você quer obter na variedade, você tem que pegar o gráfico que você obteve, né, o limite, e projetar pela carta de Pesin para a variedade. Certo? Uma observação é que elas estão obtidas, elas estão no ponto X. Então, por exemplo, a variedade estável local de Pesin, ela tem esse tamanho na carta, que depende de X. E a variedade instável tem um tamanho Q de U de X, que também depende de X. Então, um preço que a gente tem a pagar, ao contrário do caso uniformemente hiperbólico, em que a gente fez tudo com a mesma escala, é que aqui as variedades invariantes locais, elas têm tamanhos diferentes. E, de fato, podem ter tamanhos arbitrariamente pequenos. Não há razão, e em geral ocorre, não há razão pela qual esses QS e QU estejam longe de 0. Certo? Nos contextos não uniformemente hiperbólicos mais interessantes, de fato, esses QS e QU, o ínfimo deles, na variedade, é 0. Então, isso está dizendo que na variedade, em certos lugares, beleza, tem certas variedades invariantes com tamanho bom, mas em outros tem variedades invariantes bem pequenininhas, os cabelinhos cada vez menor. Tá bom? Isso tem a ver com o que o Wilton falou sobre a estrutura de produto local. Porque se você está no lugar que você tem a variedade invariante bem pequenininha, você só pode intersectar essa variedade estável com uma variedade instável que também tem mais ou menos a mesma escala. Tá bom? Beleza. Então, esses Ô, Yuri, diga lá. isso tudo é sempre que você está falando só para que tem aluno, é coisa local, né? Porque você pode iterar para trás e para frente e pegar a variedade globalmente. Localmente. Exatamente. Por isso que eu falei, as variedades invariantes locais. Exatamente. Beleza. Certo? Então, como o Wilton disse, iterando, você obtém as variedades invariantes globais. Aí elas crescem, aí elas são grandes. Certo? Mas são grandes, mas são tortas, né? São muito tortas. São tortas. A geometria vai ficar ruim. Mas elas podem ser tortas também no caso uniformemente hiperbólicos, né? Tortas no sentido de que elas podem ficar girando aí de qualquer jeito na variedade. Não, mas é que eu estou falando que como você tem localmente elas podem ser muito curvadas, então quando você itera para trás esses problemas vão ser, e no caso do uniformemente hiperbólico, localmente elas são mais ou menos suaves, na mesma né? Direção. Certo. Entendi. O que o Will está querendo dizer é que mesmo quando você considera uma caixinha pequena, você pode ter a variedades invariantes locais fazendo coisas assim estranhas. Tá? O que, no caso, uniformemente hiperbólico, se você tem uma caixinha pequena, certamente as variedades globais, né, elas têm que ser tangentes à decomposição, e a decomposição é contínua, então ela está sempre assim. Certo? Mas agora, como a decomposição não é mais contínua, mesmo em escalas pequenas, você pode ter certas variedades estáveis globais assim, mas outras fazendo assim. Beleza. Ok. Então, isso, pessoal, conclui o que eu queria falar sobre como construir essas caras quando você tem diffeomorfismos de superfície, né? Foi o contexto que a gente lidou. Esse método ele pode ser, de fato, implementado para diffeomorfismos em qualquer dimensão, certo? A notação, né, fica mais pesada. Mas o que eu quero discutir agora é me manter na dimensão 2, mas agora introduzir dificuldades à dinâmica.
não mais assumindo que ela é um diffeomorfismo, mas permitindo que existam descontinuidades. E as descontinuidades podem ocorrer de duas maneiras, pelo menos as maneiras que eu vou lidar aqui. As descontinuidades podem ocorrer da primeira maneira, em que a derivada desse mapa é limitada, uniformemente limitada, e a segunda maneira é que essa derivada é ilimitada, certo? Então, vamos, de modo lúdico, né, primeiro discutir o caso em que a derivada é limitada. Então, isso aqui é um grau de dificuldade maior, em que a gente introduz descontinuidades, mas, de certo modo, a dinâmica linear ainda está controlada, porque a derivada é limitada. Tá? Então, o contexto, mais uma vez, é de superfície, só que agora eu tenho um conjuntinho aqui, um subconjunto da minha superfície, que é o que eu vou chamar de conjunto singular. Nesse caso, são as descontinuidades da dinâmica que eu vou considerar. Então, de fato, eu considero uma dinâmica definida fora desse conjunto S, que é C1 mais beta, e que a sua derivada é limitada. Tá? Então, do ponto de vista linear, tudo funciona como antes. Porque, do ponto de vista linear, a derivada não enxerga as singularidades. E como ela é limitada, bem, é C1 mais beta, tudo limitado, eu posso fazer a mesma coisa. Só que do ponto de vista não linear, agora você pode ter órbitas que estão se aproximando desse conjunto singular das descontinuidades exponencialmente rápido. E isso tem mais a ver com o que o Wilton falou anteontem, né, que é a recorrência lenta para a região em que você tem complicações na dinâmica. Se você tiver uma recorrência rápida, então você pode ter problema, porque pode ser que o efeito dessa recorrência rápida, né, o efeito dessas descontinuidades, possa se sobrepor ao efeito não uniformemente hiperbólico que você tem dado pela derivada. Então, de certo modo, você tem que levar isso em consideração e olhar apenas para os pontos em que isso não ocorre. Ou seja, nós precisamos nos restringir aos pontos em que você não tem uma convergência rápida para o conjunto singular. Então, como é que você faz isso? Bem, antes de dizer como é que você faz isso, deixa eu dar um exemplo de que esse modelo é um modelo útil na teoria de sistemas dinâmicos. De fato, mapas desse tipo aparecem quando nós queremos analisar fluxos. Então, imagine um fluxo definido em uma variedade de dimensão 3, e por simplicidade vamos assumir que ele é um fluxo que não tem pontos fixos, então ele tem velocidade positiva. A maneira mais usual que nós temos de analisar fluxos é considerando seções de Poincaré. O que é uma seção de Poincaré? É uma subvariedade, né? Que é uma superfície, nesse caso, de codimensão 1, em geral, não conexa. Ela é composta pela união de vários pequenos domínios, por exemplo, discos, em que toda a trajetória intersecta essa seção. Então, quando isso acontece, nós chamamos de seção de Poincaré global, e aí nós podemos considerar o mapa de retorno para essa seção. Um ponto da seção, ele viaja pelo fluxo até tocar um outro ponto da seção. E isso define a dinâmica, que é uma dinâmica discreta, né? A tempo discreto. Então, essa é a maneira mais usual da gente considerar, de a gente analisar fluxos. E se nós queremos analisar fluxos desse jeito, esse mapa F aqui, na maioria dos casos, vai ser um mapa como os que eu estou considerando. Ele vai ser descontínuo e a sua derivada vai ser limitada. E por que é que ele é descontínuo? Basicamente porque essa seção global ela tem que ser construída de um modo não conexo. Ou seja, você tem pedaços desconexos e cada um desses pedaços tem bordo. Então, imagine, por exemplo, um pontinho aqui que viaja pelo fluxo e bate justamente no bordo desse disco aqui.
Então, nessa curvinha aqui, que é justamente a projeção desse bordo na direção reversa, vai ser um conjunto de descontinuidades para F. Porque se você está aqui dentro, você bate ainda nesse disco, mas se você está aqui fora, você passa reto e não intersecta o disco, então vai para outro disco. Então, esse F é descontínuo. Só que pelo fato desse tempo de retorno poder ser tomado uniformemente limitado, a derivada da F é limitada. Então, você está exatamente no contexto que eu disse. F descontínua, mas com derivada limitada. E nesse contexto, então, como é que a gente faz para construir variedades invariantes? Bem, é o que eu disse. A gente só olha para os pontos em que a gente pode falar alguma coisa, que são os pontos que não estão convergindo exponencialmente rápido para esse conjunto singular. Então, a gente redefine o conjunto não uniformemente hiperbólico, né, o lugar não uniformemente hiperbólico, da seguinte maneira. Adicionalmente a requerer que a gente tenha duas direções invariantes, em que o S e o U são finitos, aquelas definições só dependem da derivada, a gente pede também uma condição sobre o mapa, sobre a dinâmica não linear também, que esse limite aqui, 1 sobre n log da distância de Fn de x para S é zero. Ou seja, a maneira que você aproxima o S, você pode chegar arbitrariamente próximo dele, mas essa maneira ocorre de um modo subexponencial. E isso, essa maneira de lidar com o efeito das descontinuidades, ele data pelo menos desde o Sinai, quando o Sinai estava querendo analisar bilhares. Então, o Sinai, já lá em idos de 1970, considerou pontos em que você tem essa propriedade, certo? E ela vem sendo refeita em contextos diferentes, por exemplo, pelo Wilton, né, pelo que ele chamou de recorrência lenta ao conjunto singular, justamente de modo satisfatório. E a ideia aqui é que, uma vez que você assume essa recorrência lenta, então a sua hipótese de hiperbolicidade ela vai ser mais forte do que a possível proximidade a esse conjunto ruim que você tem, certo? Então essa é a ideia. Diga lá, Vilton. É o seguinte, é porque essa condição, na verdade, aí que você botou, é mais forte do que a condição que normalmente se usa para o caso de endomorfismo, porque, veja, aí você está dizendo que você está pedindo uma aproximação, vamos dizer, polinomial ou abaixo de exponencial da região crítica. E, normalmente, eu sei que aí você está colocando num ponto, normalmente a condição que você pede é que a média da derivada, isso seja um número finito, né? Uhum. 1 sobre n na soma, que é uma condição mais fraca, em princípio, do que isso. No caso que você está trabalhando, a contra-exemplo, tipo assim, se você pedir aquela outra condição dos não uniformemente expansores tal, você consegue ferrar da contra-exemplo para a teoria, quer dizer... Eu Tá não entendendo a minha sei. pergunta? Eu não sei dizer, mas assim, porque assim, nesse não uniformemente expansor, a derivada pode explodir, Pode. E pode ser descontínuo também. certo? Por exemplo, Lorentz expansores, né? Que você tem vem do fluxo de Lorentz. Ali a derivada é infinita. Mas você tem as beta transformations, essas coisas que a derivada é limitada. Uhum. Então são todos os casos que você pode considerar. Uhum. Agora, eu fiquei curioso, porque eu não sei se... Porque poderia... A outra condição é mais fraca do que essa de aproximação. Então, se no caso que você trabalha, que tipo essa condição aí é optimal, ou seja, se você... ou seja, a outra condição não vai funcionar. Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim, certo? Porque a gente, na verdade, a gente vai precisar que o Q grande, que você vai ver já já, ele vai levar em conta essa distância aqui, ele tem essa mesma propriedade. Limite de 1 sobre n, Q grande de Fn de x é zero. Certo.
Então, dentro dele tem essa distância, então eu vou precisar que essa distância seja 0. Beleza. Valeu. Valeu. Beleza. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente pode redefinir as cartas de Pesin com a nova escala que leva em conta justamente a presença do conjunto singular. Isso é bem fácil. A gente simplesmente pega o tamanho anterior que a gente tinha e multiplica pela distância do ponto ao conjunto singular, certo? Isso define uma nova escala em que essa carta de Pesin está bem definida. E ela tem que ser definida assim porque a carta de Pesin ela não pode intersectar o conjunto singular, né? Se você quer usar as cartas de Pesin para representar a sua dinâmica, ter a imagem das cartas de Pesin intersectando o conjunto singular não faz sentido. Então, é, de certo modo, natural você considerar, levar em conta a distância do ponto para o conjunto singular ao definir a escala das cartas de Pesin. Então, você faz, uma das maneiras é essa. Beleza. E agora, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria redefinir o Q grande. O que é o Q? O que é o Q grande? É a escala nas cartas de Pesin em que eu vejo hiperbolicidade. Ah, beleza. O Q grande antes, ele só dependia do comportamento linear. Né? Dependia do C, do F, do X a menos 1. Agora eu tenho que levar em conta que eu estou perto também das descontinuidades. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar um mínimo de 2 valores. Do valor anterior, isso aqui é o Q antigo, e da distância de X para as descontinuidades. Na verdade, como esse Q grande ele vai ser usado para representar tanto a F quanto a F menos 1 em cartas, esse ρ eu tomo, na verdade, ele como mínimo da distância não apenas do X ao conjunto singular, mas de F de X e de F a menos 1 de X. Certo? Isso não tem muito problema, porque uma vez que você tem esse comportamento aqui, você tem esse comportamento também para a função ρ, e tendo esse comportamento para a função ρ, bem, do ponto de vista de medida, a gente vai estar bem em definir esse Q grande assim, porque ele ainda vai conter todas as medidas que são de interesse da gente. Tá? Beleza. Então, pessoal, isso aqui, uma vez que a gente define o Q grande, a gente pode refazer tudo que a gente fez anteriormente. A gente vai definir o Q pequeno a partir disso. A gente vai olhar apenas para os pontos em que o Q pequeno é positivo. E para esses pontos, eu, de fato, posso definir o Q pequeno S e o Q pequeno U, que, por sua vez, definem as transformadas de gráfico S estável e instável, que, por sua vez, por um argumento de limite, definem as variedades instáveis locais, instável e estável, locais de Pesin. Então, a ideia de lidar, pelo menos do ponto de vista da construção de variedades invariantes, nesse contexto que você tem descontinuidades, mas a derivada é limitada, é simplesmente levando em conta a distância para o conjunto singular. Certo? A moral que eu quero que vocês tomem disso é essa. Alguma pergunta? Wilton? Bom, na verdade, bom, mas deixa para uma outra discussão. É porque aqui fica me parecendo, porque no caso do não uniformemente expansor, um truque que se usa para controlar essa coisa da aproximação da região crítica são os tempos de Plis, né? Generalizando. Então, aqui, veja, você poderia, no caso do uniformemente expansor, botar uma condição como essa daí, tipo assim, comparando a distância à região crítica, tipo, impedir. Você você avalia o que você tem de expansão e segura a onda de aproximação na região crítica. O que me parece como você está fazendo aí. Mas lá faz o truque de usar momentos espertos, que esses tempos de Plis, para encaixar recorrência com expansão. Talvez desse para fazer, estou chutando, viu, Yuri? Mas talvez desse para fazer alguma coisa tipo a construção das bolas hiperbólicas para tentar flexibilizar um pouco essa condição aí, enfraquecer. Ou seja, em momentos bons você faria avaliação,
tem um jogo, sabe? Não sei. Você quer dizer para definir a hipótese que você coloca, não é essa hipótese que aparentemente é mais forte. Isso. E uma vez que você tem uma hipótese mais fraca, você tem que redefinir, por exemplo, esse Q grande aqui. Ou seja, olhar o Q em certos momentos que você... A competição entre a expansão, porque o negócio é o seguinte, você se aproxima da região crítica, mas ao mesmo tempo você tem uma certa contração, então, ou para trás, ou para frente, ou o que você quiser. Então você tem a hiperbolicidade. Então tem um truque, porque se você esperar um pouquinho de tempo para se aproximar da região crítica, você já teve o efeito da contração, estão suas variedades estáveis ou instáveis na direção correta, já estariam curtazinhas e não seriam cortadas pela região singular, sabe? Você não precisaria levar em conta a distância para a região singular. Então tem um jogo aí que talvez pudesse fazer uma adaptação de uma teoria com a outra para... Não sei, estou chutando. Entendi. Uhum. Eu devo dizer que essa ideia de usar tempos de please, ela já tem aparecido no contexto não uniformemente hiperbólico nessa roupagem, né? Inclusive, quando eu tenho um pré-print eterno, que nunca foi terminado, com o Sylvain Croviser e o Jérôme Bouzy, que a gente tenta fazer uma construção para fluxos mais intrínseca, de fluxos. E aí uma das coisas que a gente faz, justamente para controlar os momentos bons em que essas variedades estão grandes, é utilizar os tempos hiperbólicos. A gente faz uma ideia de tempos hiperbólicos, basicamente vendo quando... Cadê? Isso aqui, esse carinha aqui se iguala a esse, que seria o tamanho ótimo, né? E aí a gente consegue falar alguma coisa mais precisa do ponto de vista para codificação. Só que eu devo dizer que esses tempos hiperbólicos, né, essa ideia de tempos hiperbólicos, ela também apareceu nessa prova da continuidade dos expoentes de Lyapunov. Esse novo resultado tem, em que eles definem tempos neutros, e aí fora desses tempos neutros é como se você tivesse tempos hiperbólicos. Então, é uma ideia boa a se colocar nesse contexto, porque eu acredito que tenha resultados frutíferos mesmo. Tá. Mais alguma pergunta? Não? Eu tenho mais 6 minutos, então eu vou rapidamente só introduzir o contexto mais difícil, que seria o contexto em que agora a gente permite que a derivada seja ilimitada. Só que a gente não vai permitir que a derivada seja ilimitada de um jeito qualquer. Então, qual é o contexto aqui? Mais uma vez, a gente tem superfície, um subconjunto fechado, que são as singularidades, uma dinâmica definida fora desse conjunto, que é C1 mais beta, mas a sua derivada não é limitada, ela pode explodir. Porém, ela explode de um jeito controlado. Como? Apenas como uma potência, como um polinômio da distância para o conjunto singular. Então, isso aqui está dizendo que se você se aproxima do conjunto singular, sua derivada pode explodir, mas no máximo, como essa distância, né, para o conjunto singular é elevada a uma potência bem negativa. E isso vale tanto para f quanto para f a menos 1. A outra cota é que está dizendo que ela está longe dessa potência positiva. Certo? Então, isso você está controlando, de certo modo, a distorção que você tem. E você está dizendo que a distorção ela pode ocorrer, no máximo, polinomialmente, com respeito à proximidade do conjunto singular. E por que nós colocamos alguma coisa polinomial? Bem, porque o comportamento não uniformemente hiperbólico, visto nas escalas corretas, é um comportamento exponencial. Então, a ideia aqui, mais uma vez, é que o comportamento exponencial que a gente tem da hiperbolicidade não uniforme, ele ganha do possível comportamento ruim do crescimento dessa derivada, porque esse é um comportamento apenas polinomial. E todo mundo já viu aqui em curso de cálculo que exponencial bate polinomial. Então, a ideia é que o efeito não uniformemente hiperbólico bate o efeito das descontinuidades. Certo? Mais uma vez,
esse contexto não é um contexto arbitrário, porque isso ocorre em exemplos importantes da teoria, por exemplo, para os bilhares. Então, para aqueles bilhares que eu introduzi no primeiro dia, quando você olha, né, para aquelas tangências, aquelas, como é que se diz, aquelas trajetórias tangentes, e calcula a derivada para pontos próximos, essa derivada é justamente controlada por uma potência dessa. Eu acho, inclusive, que esse A, no caso lá, é 2. Não lembro muito bem, mas eu acho que é 2. Certo? Então, isso foi também observado pelo Sinai e talvez observado de modo, explorado de modo mais direto, né? No contexto de bilhares, pelo Katok, pelo Streltin e coautores. Existe um livro que fala sobre os bilhares, que faz parte da teoria de Pesin nesse contexto com descontinuidades. Tá? Esse livro é bem antigo. Então, é um contexto que é importante para a teoria. E aí, o que nós fazemos nesse caso? Para construir variedades invariantes aí? Bem, novamente, nós precisamos levar em conta a proximidade para o conjunto singular. Só que o peso, né, a escala que a gente vai definir as cartas de Pesin agora tem que ser bem menor. Porque se você está tendo uma distorção muito grande causada pela derivada, então você tem que reduzir ainda mais a sua carta para que dentro dessa carta a sua distorção seja controlada. Certo? Para que você não tenha o que o Vitor disse que poderia acontecer, uma variedade estável aqui, mas perto tem uma curva, né? Como é que fala? Um bend? Ela se curva sobre ela mesma. Então, você tem que reduzir ainda mais a escala, levando em conta quão grande essa derivada é, para que você não tenha essas curvas dessas variedades invariantes locais. Tá? Bem, a maneira que é feita, uma das maneiras, né? E aqui tá, é uma fórmula horrível, certo? Que está, mas de modo abstrato, né? De modo filosófico, o que ela está dizendo? Quem é o Q grande? O Q grande agora, ele, mais uma vez, ele está levando em conta, bem, era isso aqui, né? Esse aqui é o Q grande antigo. Só que agora eu tenho que levar em conta também a proximidade do conjunto singular elevada a uma potência. E essa potência, ela vai justamente controlar a derivada que pode ser da ordem de a isso. Então, eu tenho que elevar a distância a uma potência para poder controlar uma potência grande, né? Por exemplo, 2A. Se aqui fosse, por exemplo, 2A, então esse produto, esse carinha aqui, a variação dele não ia poder ser maior do que essa distância elevada a A. Certo? Então, a ideia é essa, é você compensar o possível crescimento da derivada com a potência agora dessa distância para o conjunto singular. E, de fato, a gente tem que considerar o produto do Q antigo por esse novo valor. Bem, por razões que só aparecem na hora da gente fazer os cálculos ao tentar definir as transformadas de gráfico em instável e estável. Certo? Então, de certo modo, o que essa fórmula está dizendo? Ela está dizendo que você considera o Q antigo multiplicado por uma potência bem grande da distância. E por que ela aparece desse jeito? Bem, pelas contas. A gente faz as contas, vê quais são as estimativas que nós precisamos, depois voltamos, definimos o que assim e seguimos em frente. E aí, mais uma vez aqui, você segue com a mesma ordem de objetos, quantificadores. Define o Q pequeno, olha apenas para os pontos em que o Q pequeno é positivo, então neles define o Q estável, o Q instável, que permitem definir as transformadas de gráfico estável e instável, que permitem definir o VU e o VS do X. Então, desse jeito, você consegue também, nesse contexto, construir as variedades invariantes. Certo? E com isso, eu concluo aqui o meu mini curso. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês.
Muito obrigada, Yuri. Tem tempo para uma pergunta, mais uma pergunta. Tá bom, se ninguém vai fazer pergunta. Sim, mas beleza. Então você construiu, no minicurso você refez, em um certo sentido, a teoria de Pesin, mas calibrada para uma coisa um pouco mais geral, um esquema mais geral do que a teoria de Pesin, sim. Beleza. Então, mas você conseguiu com isso construir variedades estáveis, instáveis local. Você conseguiu construir o produto, como é? O produto, estrutura de produto local para vizinhanças ad hoc em torno dos pontos, coisas desse tipo. Mas, e como é que você pode usar isso para a construção de dinâmica simbólica ou partição de Markov? A gente tinha combinado essa pergunta aí. Então... Bem, na verdade, olha o que aparece aqui depois, ó. Bem, você tem que relativizar primeiro essas construções para o contexto de pseudo-órbitas, certo? Então, o que a gente fez aqui foi construir variedades invariantes para órbitas. Mas você pode também construir para pseudo-órbitas. Primeiro, você tem que dizer o que são dois pontos, né? Um ponto e a imagem de um ponto está perto de outro ponto, no contexto não uniformemente hiperbólico. Isso é obtido, bem, não vai estar aqui, é a noção de overlap, em que você ao invés de trabalhar com pontos, você trabalha com as cartas, porque as cartas carregam, né, dentro dela, de um modo mais explícito, o ponto também, mas enfim, é só uma questão de notação, as direções estável e instável. Então, você assume que duas cartas estão próximas quando essa decomposição estável e instável está próxima, certo? Na verdade, é um pouco mais forte que isso, você tem que assumir que aquela matriz C de x que permite você diagonalizar a derivada no ponto x está bem próxima da matriz C de y, que é a que permite você diagonalizar a derivada em y. Então, se você tem isso, você tem duas cartas que são, de certo modo, quase as mesmas. Se você tem duas cartas que são, de certo modo, quase as mesmas, você pode fazer sentido de uma pseudo-órbita. Então, a pseudo-órbita é uma sequência de pontos em que, quando você olha para a passagem do xn por xn mais 1, a carta no f de xn está bem próxima da carta do xn mais 1. Então, você obriga que as decomposições do f do xn sejam muito parecidas com as decomposições do xn mais 1 e também para o passado, né? Do f a menos 1 do xn mais 1 esteja próximo do xn. Uma vez que você faz isso, você está obrigando que as decomposições sejam as mesmas ao longo dessa sequência de pontos, você pode, mais uma vez, considerar transformadas de gráfico e aí definir variedades invariantes para pseudo-órbitas. E a partir disso, aí você tenta aplicar a ideia do Bowen de construir partições de Markov utilizando pseudo-órbitas, certo? Então, essa é a ideia. Problema. Você faz isso tudo bonitinho, 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 mas você vai obter uma codificação que, em geral, não é finita para um. Que tem pontos que tem infinitas, e, de fato, às vezes, uma quantidade não enumerável de pré-imagens. É aí que você tem que refazer a teoria para poder controlar melhor as fibras dessa codificação. E por que à primeira vista, utilizando só as cartas de Pesin, isso aqui vai acontecer? Porque você está analisando a direção estável e instável com um único parâmetro. Então, essa não é a maneira ótima de fazer isso. E aí, isso está dizendo que um ponto aqui, ele pode ser codificado de várias maneiras aqui em cima, justamente porque as maneiras aqui não estão sendo obtidas de maneira ótima com respeito à hiperbolicidade do ponto X. Então, você passa para a ideia das cartas duplas, justamente para separar o futuro do passado, né, do jeito que você falou. E aí sim, o ponto X agora, ele vai ser essencialmente codificado por uma única pseudo-órbita dada por cartas duplas em cima.
certo? Porque você ajustou todos os parâmetros aqui de cima têm que ser muito bem ajustados com respeito à hiperbolicidade do ponto X que você está querendo codificar. Tá bom? Tá ótimo. Então, e só para, talvez para os estudantes, ver que você está copiando muito a estrutura da dinâmica hiperbólica, com todas as flexibilizações, com aquela mudança de escala, porque faz parte da natureza da coisa. E uma diferença disso aí para a teoria de pezinha, que a teoria de pezinha é focada em uma medida, e aqui você abre para um conjunto, para justamente dentro do conjunto você pode permitir essas estruturas de produto local, para poder criar pseudo-órbita dentro do conjunto, não pode mais ser de uma medida, e aí imita a construção do Bowen para criar essa dinâmica simbólica, que vai ter eventualmente todos os problemas adicionais que vocês resolvem, é isso? Exatamente. Massa. E vale ressaltar que essa ideia de não focar em medidas, ela está presente na teoria não uniformemente expansora, dentre os quais você é um dos que trabalha nisso, né? De não olhar para uma medida em particular, e sim olhar para um conjunto de pontos com certas propriedades. Olha, para te contradizer, hoje eu vou fazer justamente o oposto. Olhar só para medidas, jogar fora todos os pontos, só para fazer o mal. Só para No final das contrariar. contas, são as medidas que a gente foca, né? Então... Excelente, Yuri. Parabéns pelo curso. Eu queria, só antes de terminar, esse mini curso, o objetivo dele é desmistificar a teoria de Pesin, certo? É mostrar que a teoria de Pesin, ela é a teoria uniformemente hiperbólica com alguns ajustes de escala. Bem, que o Pesin não me ouça, né? Mas essa é uma maneira friendly, né? Amigável de desmistificar ela para os alunos, tá bom? E também para mostrar para eles que é importante que você tenha todas as ideias de dinâmica uniformemente hiperbólica bem formalizadas. Que são as ideias que você vai utilizar na sua carreira infinitas vezes. Então, eu gostaria de agradecer em nome da organização ao Yuri pelo excelente mini curso, agradecer por ter aceito o convite e também lembrar que esse mini curso vai ajudar para entender o mini curso que o Yuri ministrou o ano passado no ICTP, que está disponível também no YouTube, a gente vai colocar no site, que aí o pessoal pode também assistir esse vídeo depois. E também vamos disponibilizar o material que o Yuri apresentou. Então, Yuri, mais uma vez eu agradeço por ter aceito e parabéns. Obrigada. Obrigado. O próximo convite que eu só aceito se for presencial, viu? Vou fazer. Eu vou parar a gravação, não vai embora não.